Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio. Olha, esse episódio é de peso e de responsabilidade, né? Hoje estamos com o Paulo Almeida Júnior, né? Ele é diretor e consultor do BNI Proativa Campos Gerais, Campo Largo. Então eu gostaria de agradecer, Paulo, a sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui junto com a gente, né? E eu quero que você conte um pouquinho para nós sobre esse processo de liderança, tá? Quem é o Paulo empreendedor e o Paulo líder? Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. Olá a todos que nos acompanham. Primeiramente, que quero deixar que esse momento ele seja um momento leve de reflexões, de compartilhamento sobre network estratégico profissional. Para mim, realmente é uma satisfação nessa caminhada, nessa jornada de vida, poder estar compartilhando um pouco daquilo que tenho recebido. Quem é o Paulo? Eu sou empreendedor, apaixonado por desenvolvimento de liderança, pessoas, estar à frente, de processos, estar à frente de fazer com que negócios desenvolvam. E na minha caminhada, eu tenho aprendido muito com a liderança no modelo de serviço. Liderar servindo. Meu aprendizado ele vem desde cedo, através do Exército, já jovem, com meus 19 anos, no curso de formação de oficiais, fui tenente do Exército. Eu aprendi que você só consegue liderar se você sabe fazer. Só consegue comandar se você é comandado. E quando você é comandado e faz bem feito, ainda que de forma simples, Pedro, a excelência é o teu alvo. E aprendi a disciplina. Passei por empresas multinacionais do segmento privado, onde duas principalmente, uma de origem japonesa, me ensinou a resiliência, a perseverança, e outra americana, já mais audaciosa, focada a números e a resultados. Então, o equilíbrio também me veio. Eu sou rotariano também. O serviço humanitário passou a ser algo de minha filosofia de vida, o servir. E estou há 7 anos no BNI. Legal. Então, dentro até do meu trabalho, dentro já nos últimos 15 anos, eu trabalho com aumento patrimonial, alavancagem financeira, na modalidade de crédito através do consórcio. Então é um segmento cheio de paradigmas. A empresa que eu fundei, a Volpe Consultoria, ela tem diversos desafios. E entre eles é relacionamento com pessoas, prospecção de pessoas. E o BNI, ele surgiu na minha vida num momento que eu necessitava de crescimento. Então, essa minha caminhada foi de muito aprendizado também. Legal. E nesse desenvolvimento do Paulo, nessa caminhada do Paulo no BNI, eu aprendi que o networking social que eu desenvolvia nada tinha a ver com o network estratégico profissional. E aí, então, eu comecei a galgar dia após dia, mês após mês, esse conhecimento que a metodologia estruturada do networking profissional que o BNI nos oferece, trouxe crescimento pessoal e trouxe crescimento profissional, e eu desejo cada vez mais de compartilhar com as pessoas, com empreendedores profissionais liberais. Perfeito. Então, muitas pessoas conhecem, Paulo, o BNI pelas reuniões, né? Mas nem sempre entendem o papel aí de um diretor consultor. Então, eu queria que você me passasse um pouquinho qual que é a verdadeira missão desse seu papel dentro do grupo. Pedro, olha que interessante, né? Até agradeço essa pergunta, porque o nosso trabalho ele não aparece muitas vezes. E fazer aquilo que tem que ser feito, algumas vezes ele traz alguns impactos. O BNI ele é pautado na cultura, na metodologia. Algumas pessoas veem isso como cobrança e acaba trazendo alguns impactos. Então, o diretor consultor ele tem que ter o cuidado realmente com a metodologia para que, com métricas, com indicadores, os resultados sejam alcançados. Ele tem que cuidar do sucesso do membro,
O BNI tem um programa voltado ao desenvolvimento das empresas ali representadas, para que não ocorram simplesmente indicações, mas sim referências qualificadas. Que os empresários, que os empreendedores ali que estão afiliados nesse ecossistema, eles estejam conectando pessoas. Nós temos que estar atentos aos treinamentos, aos desenvolvimentos de líderes, para que os negócios aconteçam, para que as oportunidades de fechamentos ocorram, para que prospecções aconteçam. Então, todo esse processo, ele recai sobre a liderança da diretoria. Então, eu vejo de uma forma bastante oportuna essa tua pergunta, porque o nosso trabalho como diretoria, desde os diretores executivos, que são, na prática, ali os franqueados, eles têm a concessão, eles são os donos da franquia, e os diretores consultores, que são membros nomeados, que têm já uma experiência, que estão conduzindo de uma maneira, liderando pelo seu próprio exemplo, para que as equipes tenham sucesso. Esse é um desafio, muitas vezes não visto. Ele é um trabalho de bastidor, para que cada equipe cresça e evolua. Perfeito. Eu acho que falando muito sobre metodologia, uma das funções, não, mas uma das atribuições é preservar a metodologia, né? Para que toda a equipe cresça, né? Eu acho que uma das suas funções, como você comentou, é realmente cuidar e preservar, né? Que essa metodologia não se perca, né? Sim, Pedro, perfeito. Então, a grande, se podemos dizer assim, fórmula de sucesso de cada equipe BNI, ela está pautada na metodologia. Nós temos já uma caminhada de mais de 41 anos em 77 países, aonde esta metodologia já foi testada, aplicada e os resultados eles vêm. E olha que interessante, Pedro, cada equipe ela é composta, como nós já sabemos, de profissionais liberais, de empreendedores que buscam alavancar os seus negócios, que buscam potencializar as suas carteiras de clientes. E quando você tem um ecossistema de líderes, cada um tem uma visão, vem de segmentos diferentes, de realidades diferentes. E a metodologia, então, ela permite que, aplicada corretamente, e cada segmento dentro do seu tempo, os resultados venham acontecendo. Muitos empreendedores, eles chegam ali acostumados, dentro da sua realidade, a caminhar sozinho. E está tudo bem. E dentro do BNI, nós temos a cultura de caminhar juntos, de crescer juntos. E a metodologia, ela vai nos mostrando isso. De que forma? Não se trata de uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, onde nós nos doamos uns pelos outros, aonde nós buscamos relacionamentos com credibilidade, aonde nós nos alegramos com o sucesso um dos outros. Então, esse cuidado com a metodologia, ela é sempre o foco da liderança, não somente da diretoria, mas também nas lideranças que vão se formando dentro das equipes, que também é uma atribuição e uma missão, é um desafio de todo diretor consultor, identificar dentro de cada equipe, dentro dos líderes que estão ali, aqueles que têm habilidades e competências dentro de ética, dentro do perfil de doação, para que conduzam a equipe num período de cada 6 meses, assim que duram as nossas gestões, né? Para que estejam colaborando também com o crescimento daquela equipe local, em busca dos números, dos resultados, mas muito mais do que isso, daquilo que é mais importante, de transformar um grupo de empreendedores numa equipe de líderes vencedora. Uau! E qual que é o maior desafio aí na hora de desenvolver um líder dentro de um grupo? Uma pergunta assim, bem oportuna, Pedro. Nós temos vários desafios, mas é você identificar principalmente aquele líder que ele consiga
é entender que cargo não é status e que liderança é serviço. Então, este, para mim, é o principal desafio. Por quê? Estamos ali cheios de líderes numa equipe BNI. Sim. Então, identificar, como eu falei há pouco, habilidades e competências não é tão difícil, porque você parte do pressuposto que já na seleção para entrar numa equipe BNI, isso já passou por uma identificação. Então, já houve a seleção inicial. Mas você buscar isto nas pessoas, entender que elas possuem essas qualidades de fazer o que precisa ser feito, respeitando as suas diferenças, porque os líderes são diferentes, é um ecossistema, todos buscando ali também resultados. É necessário, estamos falando de um grupo de business, de negócios, de network estratégico, sim, mas de respeito uns pelos outros. Então, como eu te falei, desenvolver esses líderes, identificar o perfil é o maior desafio. Mas, para mim, uma característica importante é o serviço. Identificar o líder que tem o desejo, o líder servidor. Entendi. Legal. Muitas vezes o empreendedor está acostumado a pensar primeiro no próprio negócio, né? Como mudar essa mentalidade numa visão colaborativa? Acredito que o BNI traz muito sobre isso, né? E você acha que nos primeiros dias a pessoa já vem, já quer vender o serviço e o BNI já vai realmente adaptando. E como que é esse processo do colaborativo? Mais uma vez, a tua pergunta ela vai de encontro direto à filosofia do BNI. Filosofia Givers Gain. Isso. Então, eu gosto muito quando nos é colocado, nos é confrontado essa questão. Não é sobre vender, seja produto, seja serviço. Isso até vai acontecer, mas é sobre doar-se. Dar de si antes de pensar em si. Sim. Voltamos àquela questão, né? Eu posso até crescer sozinho, mas crescer junto é muito melhor. Porque eu posso vender uma vez, mas a continuidade ela só ocorre se há confiança, se há relacionamento. A filosofia do BNI é esta. Quando nós nos encontramos, quando nós convivemos, quando nós nos relacionamos, nós conquistamos credibilidade uns com os outros. Sim. E quando há credibilidade, então nós criamos uma reputação. E quando a nossa reputação dentro dos membros, ela mostra excelência nos nossos serviços, ela mostra qualidade nos nossos produtos, a necessidade que identificamos no mercado, a necessidade que nós identificamos nos nossos relacionamentos, leva rapidamente à lembrança de um dos nossos membros, daqueles que convivem na nossa equipe. E o nosso nome, então, já é apresentado. O nosso nome ele chega antes da nossa própria presença. E quando o nosso nome chega com credibilidade, quando a nossa empresa é apresentada com credibilidade, mais da metade do caminho já foi percorrida. Então, essa filosofia do Givers Gain, de eu pensar no outro primeiramente, antes de eu pensar em mim, faz toda a diferença para o sucesso. Uau! E o que faz um membro se destacar, saindo de uma posição de participante e se tornando alguém que contribui para o crescimento do grupo? Então, voltamos à filosofia Givers Gain. Olha como é interessante. Então, esse destaque, esse protagonismo, ele não está baseado em status. Ele não está baseado na capacidade financeira que eu, você, qualquer membro do grupo BNI que ele participe, ele possua de comprar, mas sim na sua capacidade de doar-se, de referenciar com qualidade, de conhecer o negócio um do outro, para que ele possa identificar necessidades no seu ecossistema, aonde ele se relaciona, para que ele possa referenciar com qualidade. Quanto mais ele referencia, quanto mais ele se preocupa em colaborar com a equipe, mais ele é visto
com credibilidade, mais ele é admirado, mais ele também acaba sendo referenciado pelos seus pares. No BNI, você bem sabe, não é admitido comissionamento. Nós nos doamos uns pelos outros dentro da filosofia Givers Gain. Mas quanto mais eu referencio com qualidade, mais eu sou referenciado. Essa troca, ela é muito forte. Então, o membro que ele já pratica isso, o membro que ele tem isso dentro dele, ele acaba assumindo essa posição de destaque, de protagonismo, sem ao menos perceber. E o BNI, ele trabalha muito com isso. Ele é muito pela meritocracia, sim, pelos resultados que você fornece ao grupo. Não é sobre eu, é sobre vocês. Não é sobre o indivíduo, é sobre a equipe. Sim. E o que você acredita que o empresário, quando entra no BNI, ele aprende que dificilmente sozinho ele aprenderia? Então, penso eu que dentro dessa caminhada do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento profissional, e indo direto para a tua pergunta, é que o crescimento coletivo ele é superior ao crescimento individual. Ainda que individualmente eu possa estar tendo sucesso, quando eu cresço individualmente, como eu falei, eu não alcanço prosperidade como eu alcanço em coletivo. Paulo, sim, mas sucesso e prosperidade não são a mesma coisa? Se você for observar, Pedro, não são. A individualidade, ela até vai me levar a objetivos, mas muitas vezes ela não me sustenta, ela não me completa. A prosperidade, ela dá razão a tudo isso e ela faz com que o processo ele seja contínuo, porque pessoas estão nos agregando e elas são superiores. Pessoas, quando elas acreditam, quando elas estão conosco, quando elas caminham conosco, elas são muito preciosas. E o coletivo no processo, ele nos dá tudo que o sucesso nos dá e agrega aquilo que falta, trazendo então a prosperidade para o empresário. Então eu entendo isso, que dentro do BNI nós acabamos entendendo que cercar-se de pessoas mais inteligentes do que nós, mais competentes do que nós, é a fórmula do sucesso. Legal. E me diga um pouquinho sobre o futuro aí, não sei se você pode abrir algo, mas qual que é a sua visão para o futuro do BNI Proativa, né? Para que quem faça parte saiba aí qual que é essa visão, o que está por vir aí os próximos meses, anos, ou como que você imagina o BNI a médio e curto prazo? Então, nós temos aqui, e eu quero falar do BNI Proativa. Isso. Então, quando eu falo em Campo Largo, que é uma cidade que continua com um potencial muito grande, ela já é uma realidade, ela está se desenvolvendo cada vez com mais rapidez. O BNI Proativa, ele é novo, ele está engatinhando aqui. Ele busca qualidade, ele não busca quantidade. Ele é voltado a um público que quer ter visibilidade, que quer potencializar a sua carteira de clientes, que quer prospectar clientes que façam diferença nos seus negócios. Então, esse grupo que aqui está, que tem membros fundadores, com um perfil muito forte, com a veia do empreendedor, que são guerreiros que entenderam a cultura, que estão construindo dia após dia, semana após semana, relacionamentos uns com os outros. Eu entendo que esse caminhar está construindo no presente um futuro muito promissor. O BNI, ele honra suas tradições. Ele vive no presente com inovações. E para o BNI Proativa, eu observo que esse crescimento sustentável, com qualidade, nós trabalhamos ali com uma seleção muito forte nas especialidades. O BNI atua
com um segmento, um profissional por especialidade. Ele vai constituindo um time, né? Um time muito forte que, além de auxiliar, né, no próprio comércio, na própria economia do município, ele vai fortalecendo este grupo e trazendo uma fatia muito forte financeira no faturamento. Um faturamento com resultados, crescendo então ali a equipe e crescendo individualmente cada empresa representada. Eu não vou antecipar as próximas ações, porque, como eu te disse, essa transição, essa evolução, o primeiro ano, o segundo ano, ele marca algumas etapas. São novidades, o pessoal pratica muito network social, o pessoal pratica muito encontros de rodadas de negócios, e cada um tem a sua preciosidade, cada um tem aquilo que é valioso e o seu lugar no mercado empresarial. Mas o network estratégico profissional, com metodologia, com relacionamento, com confiança, que traz visibilidade, ele é uma construção, semana após semana. E o BNI ele vai implementando, à medida que o tempo vai passando, novas situações. Então, coisas melhores, situações melhores virão. E o grupo que se transformou numa equipe, ele está se fortalecendo. Então, muito em breve, acredito que teremos outras oportunidades, estaremos aqui divulgando implementações. Nós tivemos recente o Speed Network, que foi um sucesso. Uma pena, soubemos que você estava em viagem, gostaríamos de ter tido ali a sua presença. Nós estamos aí para ter um fórum de negócios aqui no município também, então toda a regional se fará presente nesse fórum, muita cultura empresarial, muito conhecimento e principalmente muitas conexões de negócio. Network, né? Network, além de outras possibilidades que vamos, à medida que formos caminhando, trazendo aqui para a equipe proativa de Campo Largo. Perfeito. E para finalizar, preciso de uma frase sua. O que representa construir hoje para você, Paulo, uma equipe de empresários baseado em confiança, colaboração e crescimento? O que significa para você? É um grande desafio para todos nós, mas principalmente para o Paulo, a pessoa, para o Paulo empreendedor, para o Paulo servidor, para o Paulo que está neste momento como diretor consultor desta equipe maravilhosa aqui em Campo Largo, que é o Proativa, significa muito. Por quê? Porque você desenvolver pessoas, porque você desenvolver profissionais, porque você auxiliar crescer o negócio de cada um, ele te traz uma satisfação muito grande. O aprendizado ele ocorre com erros. E esses erros se transformam em experiência. E assim nós podemos contribuir com orientações e conselhos. Não porque somos mais inteligentes, mas porque caminhamos mais do que os outros. Então, a frase que eu quero deixar é: a liderança ela é feita pelos exemplos. Sim. Não pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Uau! Paulo, muito obrigado por ter participado desse episódio. É um episódio com certeza muito especial, né? Você inspira outros líderes ou pessoas que estão galgando aí um crescimento pessoal e também profissional. Então pode ter certeza que você é inspiração para muitas e muitas pessoas. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua trajetória e eu espero te ver aqui novamente. Obrigado. Porque eu acho que tem mais coisas para falar, né? Sim, temos muito também a aprender, principalmente. Eu acredito que esse compartilhar só é possível com o aprendizado, e o aprendizado é contínuo. Então, eu que agradeço essa oportunidade e estarei, com certeza, será mais uma vez uma satisfação no momento oportuno estar com vocês. Perfeito, então. Encerramos mais um episódio aí muito bacana com Paulo Almeida Júnior, né? Se você assistiu até aqui, curta, compartilhe, comente e o mais importante, se inscreva para o nosso canal
crescer e atingir um número maior de pessoas. Espero você no próximo episódio. Valeu!